Às vezes eu ouço os filhos da pastora Cecília, são proféticos demais, aquelas crianças são tremendas. Fala que viu Jesus. Jesus estava comigo, Jesus falou comigo, porque foi ensinado. E se crescer sendo ensinado, essa geração é para ser a mais gloriosa de todas as gerações já existentes. Somos a geração mais criativa que existe no mundo, que já existiu na face da terra. Hoje temos já o 8K, já temos mais do que 3D, já temos 4, 5, 6, o 10D, já ultrapassou as realidades, irmãos. As câmeras filmam em muitas outras dimensões. Eu lembro um dia que eu estava na guerra, você senta no Espírito, isso. Eu lembro uma vez, eu estava numa batalha muito intensa. Muito intensa. Eu não estava conseguindo lidar com aquele nível de guerra, porque era muito principado que lutava contra mim naquele lugar. E eu falava, Senhor, tu me fala uma coisa, mas é tão difícil o que eu vejo. Eu acho que é impossível isso acontecer. Eu estava guerreando por libertação de pessoas. O anjo do Senhor me visitou numa madrugada. Ele me levou numa sala. Havia as 4 paredes. Era toda fechada a sala. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Ele me sentou numa cadeira e falou assim para mim assim, ó, vou te ensinar a ver. Além do que você já está vendo, que você já sabe. De repente caía a primeira camada. As 4 paredes caíam. Um novo cenário aparecia. De novo caía. Pum. O outro cenário aparecia. Mais um caía. Pum. Mais um cenário aparecia. Depois de 3 vezes que aquelas paredes caíam, o anjo do Senhor falou para mim assim, a partir de hoje, você vai conseguir lidar com essas guerras. Eu mudei radicalmente. Consegui ter acesso a lugares terríveis dentro do coração das pessoas. Porque os principados não estavam mais me iludindo, me enganando, me impedindo. Porque eu passei a ver em outras dimensões. Você imagina quando Jesus olha para você. Quantas dimensões, quando Ele olha para você, Ele está vendo? Infinitas. Como o cosmos. Como o universo. Ele olha para você e uma palavra que Ele fala, na dimensão dEle, tem um poder tão grande. Ilimitado. Na nossa dimensão, esse poder ele se reduz. Ele só vai se abrir na medida que aquela revelação sobre a sua palavra vai se abrindo, se expandindo dentro de nós. Hoje, as escrituras, para mim, ela não é mais a mesma coisa que eu li há um ano atrás. Não é. As escrituras têm um peso e uma vida para mim que nunca teve antes na minha vida. Porque eu recebi uma nova revelação das escrituras na minha vida. Tudo dentro de mim mudou. A forma que eu leio mudou. A forma que eu percebo a palavra, ela mudou. Consigo enxergar códigos e revelações que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque os meus olhos se abriram ainda mais para a dimensão do Espírito. A palavra de Deus ela é Espírito, irmãos. Fala, a palavra é Espírito. E Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Espírito e vida. Eu fui levado a uma dimensão ontem, e um anjo testava o meu nível de conhecimento. Primeiro ele veio para testar meu nível de conhecimento terreno. Me fazia uma pergunta na forma de um homem. E chegava aquele anjo muito forte, parecia um coreano grandão. Eu estava naquela dimensão vi o Espírito passou já do meu lado, e a gente estava tudo de branco. E uma multidão estava ali, e de repente algo acontecia que não dá para contar para vocês agora. Eu só sei que ele nos levava para um lugar. E quando nós vimos aquele homem entrar, como se nós conhecêssemos ele há muito tempo. Aí o Espírito passou já a falar para mim, e é ele, apóstolo? Eu falei, e é ele? Falei, agora, já era, pegou a gente aqui. Era um grande anjo do ministério. Ele falou assim, quero falar com você. Aí de repente eu já era transportado para outra dimensão. Ele me fazia uma pergunta técnica. Eu respondia. Ele falou, isso aí mesmo. É isso que eu estava pensando. Eu falei, não, você tem que colocar isso aqui, porque isso aqui é o melhor sinal, assim. De repente ele me levava para outra dimensão. Eu estava numa rua.
Ele falava assim para mim, para ver meu conhecimento na área comercial, para saber se eu estou mantendo a minha visão para aquilo que vai vir para o futuro. Ele falou assim, estou com uma propriedade na beira da esquina, ela parece um palácio, ela pega entre duas ruas. Eu falei, perfeito, abre esse tipo de negócio que vai dar certo, você vai atrair muitas pessoas e vai trazer muito recurso para o reino de Deus. Ele, muito obrigado. Depois ele sentava comigo uma mureta e falava assim para mim, de branco. E já estava de branco depois que eu passei por essa dimensão. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu falava assim, fale. Para me testar. Eu estou com uma dúvida muito grande. Ele falava para mim assim, o que você acha? O que você pode me dizer sobre o Shabat? Quando ele falava para mim do Shabat, ele falou assim, porque eu vivo no meio de um povo que guarda sábado, o que eu faço? Eu falava assim, pense bem. O Shabat é uma lei espiritual. Dentro de uma aliança que Deus deu a Israel. O Shabat, ele é para ser uma bênção, não para ser um Deus na sua vida. O problema é que coloca o Shabat acima de Deus. Você pode guardar o sábado se você quiser. Mas nunca coloque ele acima de Deus. Porque para Deus, tanto que guarda como nem guarda, não faz diferença. Mas guarde um dia para Deus. E não faça do sábado um orgulho na sua vida. Ele, mas espera aí, e as escrituras? Eu falei, calma. Para falar do Shabat tem o livro da lei, tem o livro da revelação e os códigos do Shabat. É assim, aí ele começava a debater comigo para ver se eu posso... Não, a Bíblia é 3 esferas, eu falava e brigava com ele, e de repente eu voltei espírito. Deus, ele te testa e você não percebe. Você está sendo testado aqui essa noite, talvez você não está percebendo. Antes de você receber qualquer coisa nova no reino espiritual, há um teste para você. Para saber se você está capaz, habilitado ou não. Deus nunca, jamais vai te entregar heranças de unções gloriosas se você continuar pensando e agindo do mesmo jeito de antes. Antes de uma grande mudança, primeiro você passa um grande processo. Que Ele quer te levar mais profundo no que Ele é. Ele quer se revelar a você. Há muitas estruturas negativas que nós carregamos e temos muito medo ainda. O medo é uma dimensão, irmãos. Ele é um principado. Ele é uma dimensão. O medo é um poder do inferno que tem que ser vencido. Você vence o medo na dimensão do poder dele, você vence na dimensão de principados, e você tem que vencer eles na dimensão da sua alma, a escuridão da alma. Porque você foi ensinado de criança a ter medo do bicho, medo disso, medo daquilo, teu pai te dava susto, teus irmãos te davam susto, isso ficou em você. Isso é um principado. Isso é um principado. Um dia, a minha filha começou a ter medo do ventilador. Eu falei assim, um pouco ela está assim, Deus me levou um espírito, uma visão. Eu vi que um espírito se revelava, se tentava aparecer para ela através do ventilador. Aí eu entendi o que veio na mente dela. Comecei a anular aquilo na mente dela. Comecei a ensinar ela a bater no ventilador. Comecei a ensinar ela a ligar o ventilador. Ela mudou, parou de ter medo do ventilador. Você não pode aceitar o medo na sua vida. Um dia eu estava falando com uma pessoa do ministério, que hoje nem pertence mais aqui. Ela falou, eu tenho medo do jeito que o senhor prega. Eu falei, o que? Isso é o diabo na tua vida. Esse é o espírito de mentira na sua vida. Eu repreendo agora essa palavra da tua boca. Esse é espírito de mentira. Você está deixando a mentira em você. Você está lubridiando com o diabo para lançar contra mim. Mentira. Sabe o que a Bíblia diz? Deus não nos deu espírito de medo. Então você tem algum espírito errado em você. Deus não chama vocês para andar com medo. Toda área que você está sendo assolada por medo, porque tem alguma coisa faltando sobre a sua alma. Há uma cobertura, um manto que você tem que receber de proteção na sua alma. A sua alma, ela transita de nível de luz. A sua alma tem dimensões como o teu espírito também tem. É dentro disso que nasce tantas guerras na terra. Tantos processos que nós não entendemos na vida. Mas eu vim determinado nesse lugar, irmãos.
como mensageiro do Senhor para arrebentar com essas estruturas mentirosas, essas mentiras de Satanás na sua alma, na sua mente. Eu tenho confrontado muitos pensamentos. Eu falo para as pessoas todo o tempo: pense como Jesus pensa das pessoas. Eu estou entre as pessoas, eu sei quando os principados chegam perto e começam a assolar a mente delas. Às vezes eu falo: Senhor, guarda essa pessoa para não pecar contra mim, está me desdenhando, está me olhando errado. Porque eu sei o que a pessoa está pensando. Meu espírito. Eu falo: não pense assim. Essa maneira errada, distorcida de pensar nas coisas, isso só prejudica você. Quantas vezes você estava com sintomas de guerra, problema com as pessoas, você achava que teu marido, teu vizinho, teu amigo na igreja pensava de você uma coisa, e você tinha conflito, não conseguia chegar perto dessa pessoa, mas um dia isso caiu por terra, e você viu que não era nada daquilo que você pensava. É verdade ou não é? É ou não é? Você já reparou que na maioria das coisas que você pensa, a vida não é como você pensa? Você planeja as coisas, geralmente não é como você planeja? Nada é do jeito da sua mente? Quantos planos você fez e nunca foi assim? Você pensava que o casamento era uma coisa e não era o que você pensou. Nada é do jeito que você está pensando. Há uma experiência que você vai ter que viver com a vida, que ela vai modelar o que é o verdadeiro pensamento. E essa experiência ela vai ter que vir do reino do Espírito para você. Porque se você só viver na experiência do reino dos homens, você vai crescer com muitos códigos distorcidos na sua alma. Você vai ter dificuldade de acreditar nas pessoas, você vai ter dificuldade de acreditar em mim. Isso é um problema na sua alma que tem que ser curado. Quando você não consegue confiar nas pessoas, isso é uma dimensão. Isso é uma atuação de principado, desconfiança. Irmão, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Eu, como homem, eu me nego a julgar as pessoas segundo o conceito do homem. Eu me nego. Até que Deus fale, eu não posso julgar segundo a minha razão. Eu não posso dar lugar para o diabo. E você também não pode. Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Mas as pessoas estão julgando segundo a sua própria justiça. Eu não posso julgar você, eu não posso te medir na balança da minha vontade, da minha razão. Nós não podemos fazer isso. Isso é negativo, isso é maligno. Andar com desconfiança, isso está te colocando em trevas. Andar com medo te coloca em trevas. Impede teu espírito de crescer e prosperar. Impede você de ter comunhão e acesso às pessoas. Porque quando Deus está te abençoando na terra, Deus vai usar pessoas na sua vida. São pessoas que você tem que aprender a honrar. Aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer vós primeiro. Elas são as portas de Deus na sua vida. Quando entra pessoas boas na sua vida, coisas novas e boas vão acontecer na sua vida. Quando você recebe paternidade de um homem de Deus que venceu, se prepara para vencer. Ele vai transferir conhecimento revelado, poder para você vencer. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Como ver no Espírito, apóstolo? Treinando a sua mente para isso. Há um processo que vai se desencadear em você. O problema é que às vezes muitos vivem em ambientes onde o espírito de profecia, o espírito profético não pode ter ação. As pessoas são ensinadas a ver dentro de uma caixinha, elas não conseguem ver realidades grandiosas que Deus tem para derramar na vida delas. Quando eu estou em oração, eu estou vendo os anjos. Quando eu estou em espírito, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu vejo onde Satanás está lutando. Eu posso paralisar ele. Fala tudo que eu sou capaz de ver. Sou capaz de conquistar, de vencer e dominar. É isso. Às vezes eu precisava que Deus desatasse algo sobrenatural nas finanças para me pagar as coisas do ministério, fazer as coisas. Eu passava dias orando aqui em cima do altar, esperando nele. E de repente, ele me fazia ver. Ele abriu o céu e eu vi o Cordeiro de Deus com um pó de ouro e derramava assim nas minhas mãos. No mesmo dia,
chegava exatamente às quantias que eu estava pedindo a ele. No mesmo dia. Acesso, fala, acesso. É isso. Deus vai te entregar poder no teu espírito, que você vai ter acesso a dimensões que outros não conseguem. O teu espírito, na medida que ele está evoluindo, à medida que está sendo edificado um fundamento espiritual em você poderoso, que protege a sua alma, protege a sua carne. O Senhor, ele abre no teu espírito, entrega tesouros poderosos nas suas mãos. Vai ficar contigo na terra. Que abre portais de luz. 4 dias atrás, mais de 4 dias atrás, sexta-feira passada, semana passada. De sexta passada eu recebi a visitação de muitos anjos. No sábado eu tive uma guerra. Essa guerra foi vencida à noite. Eu estava num evento com o apóstolo Davi Rebolo. O senhor estava lá, né? Ele veio ministrar 3 coisas a mim que eu estava falando com Deus em espírito. 3 coisas a mim. Só que na noite de sexta, na madrugada, não pude dormir. Eu via tronos imensos descendo para lutar no mundo espiritual. E eu tinha que ficar em espírito, porque eu não podia perder a guerra. Você tem que entender que é uma guerra no mundo espiritual, que Satanás quer bloquear os acessos na sua vida. Ele não quer que seu espírito entre nesses lugares, porque ele sabe, se você pegar, você agora tem poder para destruir as obras deles naquela dimensão. Eu estou falando algo sério, isso aqui é vida no espírito, por isso que eu falei que eu vou mexer com a tua mente. Vou te falar de coisas que é necessário você ouvir a partir de agora. Naquela madrugada desceu 3 principados contra mim. E eu vi imensa a própria Jezabel do cosmo descendo com uma lança. Havia uma guerra intensa contra a minha vida, por causa da transição que eu estava passando. E eu estava dormindo no sofá, no escritório, aqueles 3 forças caíram em cima do meu corpo. Eles tentavam puxar algo da minha mão. Um acesso aqui, ó. Com toda a força eles tentavam puxar. Quando eles puxavam, eu com o braço só fazia assim: vocês não vão tomar o que me pertence. Eu puxava para baixo. Quando eu puxava para baixo, toda a força deles fazia com a minha mão para cima. Eu segurava para baixo assim. Não, eu falava com o meu espírito: não vão tocar no que é meu. Quando eu voltei em espírito, a minha mão estava ardendo. É como se minha mão estivesse dentro daquela mesma dimensão. Não sentia nem mais a mão física. Porque tentaram mexer com um acesso aqui. Ó. São acessos. Para trazer uma onda de libertação e milagres para a vida de vocês. Que nos dá um aceleramento no mundo nas dimensões do espírito tão grande. Que curas e sinais que demoravam às vezes 1 hora para ministrar, em 5 minutos. Dezenas, centenas de pessoas são curadas em 5 minutos. Uma velocidade imensa. Nas redes sociais as pessoas estão mandando testemunho porque tantos milagres. A gente fala dimensão. É a dimensão de espírito onde eu estou. É mais do que um dom. É um governo espiritual que repousa sobre o meu espírito dentro de uma dimensão. Você está preparado para entrar nisso? Você quer entrar nisso? Então, é necessário que o Senhor comece a quebrar, sabe o quê? Toda a fundamentação errada na tua mente. Quantos de vocês aqui dentro não acreditavam em profetas e apóstolos? Eu também já fui assim. E olha que eu andava debaixo de muito poder de Deus. Mas um dia, a revelação apostólica chegou na minha vida. Me custou mais de 40 dias de jejum. E eu nem imaginava o que estava preparado. Só que Deus já tinha determinado que eu mudasse de dimensão na minha vida. Cada nova unção que o Senhor derramar sobre você, o Espírito te coloca em uma nova posição nas dimensões espirituais. Fala, reinamos nas dimensões espirituais. Eu não quero que isso seja mais figurativo para você. Eu não quero que você ouça e diga amém. Eu quero que tu experimente isso na tua vida. Eu quero que você experimente na tua carne isso, ó. Quero que você experimente na dimensão da sua alma o que eu estou te falando para você. Satanás, quando ele derrubou Adão,
Ele cortou o acesso dele. O diabo queria uma coisa no homem. Fala, o quê? O domínio. A glória mais poderosa que Deus coloca dentro de um homem é domínio. E o domínio, ele se constrói, as dimensões espirituais se estabelece sobre dimensões físicas. Quando chegar está chegando o tempo. É uma preparação muito intensa, irmãos. Isso não é uma brincadeira. Isso é muito sério. Quando a unção, esse nível de glória caiu sobre Israel, Salomão entrou num domínio de riquezas tão grandioso, que nunca houve na terra um rei tão rico, tão sábio, igual a ele. Havia um domínio muito poderoso sobre ele. Ele estava dentro de uma dimensão, de uma glória tão grande. Aonde ele ia, ele recebia ouro de oferta. Ele atraía isso para ele. Existe uma dimensão de espírito, quando Deus ele me transita dentro dela, o Senhor fala, é hora de conquistar, as coisas começam a vir a mim. As riquezas começam a vir. Deus usa pessoas para ofertar na minha vida, para mim fazer o quê? Estabelecer domínio. Por que nós construímos? Por que nós edificamos? Porque vira estruturas espirituais. Oh, mas não sou um templo, isso aqui está ungido. Há um poder que respalda isso aqui, que está sobre isso aqui. Toda vez que nós entramos para cultuar, essa dimensão abre todos os cultos. Às vezes ela faz assim, ó, pá. Às vezes ela faz assim, mas ela nunca deixa de estar aqui. No avivamento de Gales, quando a dimensão da glória transitou e conectou com a dimensão na terra, não precisava de pregador em cima do altar, irmãos. Porque todo aquele povo estava dentro da dimensão do Espírito. Quando todos nós estamos dentro da dimensão do Espírito, eu não preciso pregar para você. Você aprende instantaneamente. Quando entra a dimensão da glória, a mente, ela muda. Ela acelera. Você começa, aquilo que eu estou vendo, ele vai entrar dentro de mim com revelação, irmãos. Eu aprendo coisas que o homem nunca me ensinou. A minha oração muda. A minha dimensão de espírito muda. A unção muda. Mas a sua visão vai ter que abrir, para você ver. É tempo de você ver. Isaías 6, o Senhor disse no ano. Ele diz o ano que morreu Urias. Uzias, eu vi os céus abertos. E aquele que estava sentado no seu trono. Quando o Senhor me deu a visão do mar de cristal, eu vi aquele querubim guardião do lado do trono dele, com uma águia voava. Eu estava diante do trono em cima do mar de cristal. Eu fui arrebatado. Ele falou assim para mim, o próprio Cordeiro, essa águia vai clamar dentro de você. Essa águia. O apostólico e o profético. Querubins, guardiões, respaldam esses mantos sobre eles na terra. Eles entregam os códigos, os acessos, para que esses homens tragam as revelações do Senhor para a terra. Para ensinar vocês a operar, a viver na dimensão do Espírito. Para transferir poder espiritual, para que esse poder quebre as camadas da tua carne. Quebra o jugo da tua carne. Por que transferimos unção? Por que impomos a mão sobre as pessoas? É para quebrar o jugo da carne. É para que o teu espírito receba unção. E a unção começa a te mudar. É isso. A revelação, ela vai modelar a sua mente, vai transformar a tua maneira de pensar, tudo tem que mudar. Todas as áreas onde você não tem transformação porque te falta uma visão. Revela-me, Senhor, a tua vontade dentro dessa área. Revela-me, dá-me uma visão dentro dessa área. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. Faz meus olhos ver, Senhor, a sua glória, Senhor. Rogo-te, mostra-me a tua glória. É o que Moisés pediu. O que é o corpo do homem? O que é o corpo do homem?
Moisés com corpo físico, naquele monte, irmãos, contemplou a glória de Deus. A mão do Altíssimo cobriu. Ele nem era nascido de novo. E você, nascido de novo, tem um espírito recriado dentro de você. E você está permitindo a sua alma te roubar tantos anos da sua vida. O maior ladrão que pode existir é a sua própria alma, a tua própria razão. Porque o diabo, ele usa o seu lado humano que não está transformado para combater aquilo que já está transformado dentro de você. O que você vai fazer para começar a vencer? Pare de pensar erradamente. Pare de pensar da forma humana. Pense conforme a imagem que a Bíblia está te entregando. O processo de transformação na mente e abertura dos portais da visão está nisso. A mente, ela precisa de uma âncora para que ela esteja firme. As suas experiências espirituais têm que ser continuamente vividas, relembradas, cultivadas sobre a palavra de Deus. Quando você está meditando nas Escrituras, as Escrituras estão te dando uma imagem. Ela está te mostrando um desenho do céu para você. Ela está mostrando quem é o teu Deus. É uma imagem, ela carrega a imagem de Deus. Isso vai sendo impartido em você. Você começa a ver isso dentro de você. Quando o desejo do coração se une com a mente humana, a fome espiritual, ela nasce. É nesse ponto que vira a chave do crescimento espiritual. A sua fome é a tua sede. Vai começar a atrair o sobrenatural na sua vida. E ele vai começar a abrir a dimensão do Espírito sobre você. Dimensões estão te esperando. Nós estamos na guerra dos últimos dias, meus amigos. E agora é uma disputa de poder dimensional. Nós estamos vendo uma guerra agora intensa. O ocultismo satânico, a bruxaria nunca atua na terra como estão atuando agora. Eles querem governo mundial. Eles querem as crianças. Para isso eles estão abrindo os portais através de filmes, através das mídias, para que os demônios entrem na mente das pessoas e dominem elas. Quantas coisas que talvez 5 anos, 10 anos atrás nunca faria, infelizmente hoje você faz. Porque a mente, ela rapidamente, ela pode mudar teu conceito de acordo com aquilo que ela está vendo. As pessoas anciões, as pessoas mais velhas, estão se entregando ao espírito dessa era. Eu estou vendo as pessoas perder a sua moral cada vez mais. Essa imagem de Deus está sendo destruída dentro do espírito delas. O pouquinho de luz que tem ali está sendo apagado. Nós estamos andando em densas trevas nessa terra, irmãos. E nós temos que estar acima desse dilúvio do inferno que está assolando essas gerações. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Eu acho que você não conseguiu me entender. Se você não se responsabilizar com a sua posição espiritual, você e tua casa é que vai padecer. Se nós ficarmos conformados com um evangelho sem poder, cada vez mais você vai ver os escândalos que estão acontecendo. A religião não suporta, irmãos, esse combate contra o reino das trevas. Só o poder de Deus para nós podermos vencer. Fala, eu não preciso temer ao que o diabo está fazendo. Fala, eu preciso estar em obediência. E eu preciso viver numa dimensão. A dimensão do reino de Deus. Há camadas e camadas que elas vão se abrindo para você. Mas você vai ter que aprender a entrar no espírito de revelação na sua vida. Fala, o espírito de revelação. O Senhor vai derramar na sua mente. O Senhor vai derramar na sua mente essa unção. Fala, vai mudar a minha mente.
Quantos de vocês aqui são membros de igrejas e você tem dúvida dos seus líderes? E é o diabo que coloca isso em você, só para fazer você mesmo se destruir. Eu tenho observado no meio das pessoas, elas são roubadas, sabe por quê? Estão pensando de maneira errada. Você está pensando de maneira errada sobre o teu próximo. Isso é o diabo. São coisas muito medíocres ainda, que vocês têm que vencer. Isso é medíocre. A esta altura, já era para todos que estão aqui dentro. Já era para todos nós viver um avivamento. Mas o que está acontecendo, irmãos? Com tanta unção que nós temos no culto, com tanta operação sobrenatural, por que as pessoas não estão vivendo no Espírito? Porque elas estão se recusando a entregar o total governo da sua alma e da sua mente ao Senhor. A sua alma se tornará espiritual. Quando eu vejo meu espírito em dimensão de glória, eu também vejo a minha alma. E a minha alma, ela fica numa forma de acordo com o tipo de unção que Deus está operando. Com o tipo de glória que está se movimentando, a nossa alma, ela fica naquela dimensão. É como se o anjo vem e ele muda a tua veste assim, ó. Rapidamente você muda, sua alma muda. A dimensão da tua mente muda. As pessoas só olham só para o lado do espírito e estão esquecendo que a tua alma é espiritual. Adão era uma alma vivente, por quê? Porque na dimensão da alma dele, com o espírito, era uma só coisa. Não era dividido. Ele operava com um poder sobrenatural tão grande, na dimensão física. Fala na dimensão física. É isso aí. Agora eu quero que você entenda. Quando começar a cruzar a sua mente racional com a mente espiritual que está dentro de você, aí você fica pensando, aonde está minha mente espiritual? Aí você olha, acho que é um espírito meu aqui dentro, que às vezes ele vem e fala comigo. Não. É todo o tempo. Eu acordo nisso. Eu não preciso forçar uma revelação. Eu só preciso abrir minha Bíblia. E a revelação vem. Porque eu leio com a minha mente espiritual. Porque foram muitos anos o quê? Sendo tratado nessa mente. Minha maneira de pensar. Quando algo eu estou pensando que não está de acordo, o Senhor me entrega uma visão. Eu ajusto rapidamente e calibro o meu pensamento de acordo com a visão. É assim que Deus quer, assim, ó. É assim que pensa. Então está na hora de você sincronizar. Falo, tem que sincronizar todo o meu ser em uma só coisa. Isso. A revelação, fala, a revelação produz entendimento. Fala, quando eu possuo o entendimento, eu posso ter governo agora. Você vai governar sobre a sua própria alma. Você vai governar sobre a sua casa. Fala, no Espírito. Como eu governo a minha casa? Na dimensão do Espírito. É ser espiritualista, apóstolo? Não. É ser espiritual. Eu tenho que ser mais homem de Deus quando eu saio do altar e chego dentro da minha casa do que quando eu estou aqui diante de vocês. Eu entro em espírito para ver o que está acontecendo. Eu estou sondando, eu estou vendo a minha família de longe. Eu protejo elas, eu luto por elas. Proteja seus filhos, proteja a sua casa. Estou de madrugada orando, eu levanto. Eu vou lá no quarto, minha esposa, vejo minhas filhas e ministro sobre elas quando elas estão dormindo. E eu falo, Senhor, proteja os portais da alma delas. Às vezes eu vejo o anjo do Senhor pegando o espírito da minha filha e subindo para o alto, assim, ó. O meu anjo. Eu ministro sobre ela e falo assim, que o meu anjo ajude ela. Porque ela tem guerra grande. Vocês têm que aprender a governar nas dimensões espirituais
de forma plena. Chega dessas dimensões de fracasso e derrota na tua vida. Chega dessas ondas malignas que está trazendo para vocês opressão na sua mente. Esse espírito de opressão não pode mais ter lugar na sua mente. Quem está me entendendo aqui? Você está me entendendo o que eu estou falando com você aqui? Você está me entendendo o que eu estou falando com você? O diabo, quando ele vem com a opressão, ele quer te limitar na obscuridade da sua alma. Ele quer fazer você pensar com trevas. Ninguém muda. Quer fazer você pensar que não existe homem santo na terra. Ninguém é santo, todo mundo peca. Isso é do diabo na tua mente, meu querido. É o diabo. Isso é Satanás. E você tem que se livrar desses pensamentos malignos. Pense conforme a palavra de Deus te ensina a pensar. Quando Deus está restaurando o teu coração espiritual, meu filho, tu vai ler e reler a Bíblia, e cada vez que você lê e relê, você vai encontrar quem Deus é. O amor dele em tudo. As pessoas têm dificuldade de encontrar o amor de Deus no Antigo Testamento. Só vejo punição, morte. Peraí, você está muito errado com esse pensamento. Está te faltando revelação ainda. Ele é puro amor. E tudo que ele faz é perfeito, é bom. Outro dia eu estava orando em línguas, o Senhor me deu uma interpretação. Eu estava numa dimensão tremenda e a interpretação veio. E tudo o que o Senhor faz é bom e perfeito. Quando veio pela interpretação, meu espírito tomou uma outra proporção sobre essa palavra. Porque você tem que orar em línguas e interpretar para que a tua maneira de pensar mude. Porque eu tenho que orar em línguas e eu não estou entendendo que estou orando. Ore! Você tem uma mente espiritual que ela vai ensinar a sua mente racional a aprender as coisas espirituais. Estava citado com o bispo Douglas hoje, eu falei assim, nós já temos uma fonte de autoconhecimento espiritual ilimitada dentro de nós. Basta teu espírito estar dentro dessa dimensão, liberar essa dimensão. Pregamos e ensinamos coisas sem passar pelo processo lógico, racional. Elas fluem dentro do nosso espírito. E às vezes nos perguntamos, nossa, de onde veio isso? Veio do espírito de revelação dentro de você. Aleluia. Há 7 espíritos de Deus. Nós vamos falar sobre os 7 espíritos esses dias aqui. De como orar por receber os 7 espíritos de Deus. Homens de Deus que recebem essa revelação tem que transferir para a igreja. Que dentro do Espírito Santo, você pode, imagine o que eu estou falando para você agora, visualize isso. Visualize um corpo espiritual. Visualize 7 fontes dentro dele agora de água. Essas fontes vão jorrar dentro de você como um rio. O espírito de inteligência vai vir. O espírito de poder vai tomar você todos os dias. Nós oramos em horário de comando, a nossa equipe que fica no escritório, o pessoal que trabalha embaixo, em cima. Quando bate a hora de comando, tem gente orando em cima, gente orando embaixo, é gente orando atrás da casa. Aonde nós estamos orando. Daqui a pouco você escuta o pessoal caindo no poder, batendo pé aqui, daqui a pouco os outros gritando embaixo, daqui a pouco a outra tribo gritando do outro lado. Fala, que loucura! E se você está no horário e você não se ligou para orar, daqui a pouquinho você já pula e já começa a orar. Porque quando um irmão ele entra na dimensão do poder do Espírito, ele contagia quem está perto. Quando você vê alguém numa dimensão da glória entrando, todos sentem desejo daquilo ali na hora. Quando nós ficávamos acampados no monte, treinando a equipe, quando um estava orando debaixo da glória de Deus, irmãos, era o horário de oração, todo mundo dormindo. Daqui a pouco todo mundo ia levantando, não aguenta, eu também quero. A gente fica com sede da glória, sede. Tu tem que ter sede disso. Sede do Espírito. Começa a trabalhar na tua mente, começa a trabalhar na maneira que você está vivendo, irmão. Seja compromissado, inteligente, determinado. Viva, busque a unção, viva o sobrenatural na tua vida, irmão. Viva! Viva o novo de Deus na tua vida. É uma decisão sua. Aí tu vai entender o que eu estou te falando de aceleramento. Fala, o meu espírito
Irmãos, procure não se levantar mais, tá? Fala, o meu espírito, quando ele está liberado, tudo na minha vida corre mais rápido, se movimenta mais rápido. Fala, o Senhor está se movendo aqui. E fala para o seu irmão, não atrapalhe o mover do Espírito. Não atrapalhe. Se levantar mais alguém, eu vou sair. Eu saio mesmo, tá? Sou radical. Porque você está interferindo a unção. Eu estou aqui embaixo, a dimensão está aberta. Daqui a pouco eu tenho que ministrar isso em você. Atualmente está dentro de um processo espiritual comigo aqui. Você não pode desconectar de mim. Você não pode. Você já cortou o processo em você. Levantou, perdeu. Corta, você cortou o espírito. Você já tem dificuldade para entrar. Quando entra, você corta. Irmãos, depois de você estar muito treinado, eu fico na dimensão da glória, minha filha pulando em cima de mim, montada na minha cascuda, puxando meu cabelo, eu fico vendo o Senhor. Aí quando ela está pulando demais, eu falo assim, receba fogo. Aí ela cai. Você vai ver a dona no lugar, você vai ver. Ontem eu ministrei nela, estava no quarto. Pega fogo, menino. Eu coloquei a mão. Aí minha mãe falou, você tem que ensinar, você tem que ativar o espírito dos seus filhos. Você que tem que ativar. Você, pai, mãe. Tu coloca a mão e fala, eu chamo o espírito da minha filha agora. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba a sensibilidade no teu espírito. Seja aberto para o Espírito Santo. É uma dimensão que se abre dentro do espírito da pessoa. Ela começa a ter sensibilidade à unção. Tem pessoas que não sentem, não percebem no espírito delas, porque ainda não foi ativado. Antigamente era uma forma que eu ministrava, hoje é muita coisa para ministrar, não tem tempo para isso. Já pega já em massa já. Eu pegava uma pessoa que não sentia nada. Nada. Nunca senti nada. Fala nada. Seca. Tu vê aquela pessoa que não tem nem fé. Fala ainda é aquela pessoa muito tímida, não consegue nem falar. Eu agarrava. Falei, abre tua boca. Dá o seu nariz. Dá o seu ouvido. Senhor, eu chamo o espírito dele agora. Me ouça. Aonde o espírito dele está preso? Sai agora dessa prisão agora. Daqui a pouco. Pá. Eu estava outro dia. Estava me movimentando daqui a pouco. Eu senti um sopro no meu ouvido. Daqui a pouco eu senti um fogo caindo aqui assim. Quando eu já senti aquilo caindo, estava na casa do pastor Jades. Um anjo veio e colocou a mão no meu ombro. E fez assim para mim. Ó. Eu vou te ensinar sobre isso. Eu vou te revelar as coisas que você ainda não sabe. E eu fiquei ouvindo, eu fiquei assim. Meu Deus, que glória. A presença dos anjos é cheia de glória. Aí ficou aqui com a mão aqui assim. Ó. E aquele foi meu ouvido em chamas aqui assim. Ó. Isso é ativação. Todas as vezes que eu estava em grande guerra, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Senhor, por que eu estou passando? O que eu faço? O anjo ministrador vinha e passava uma água nos meus olhos. E eu vi ele jogando um líquido azul no meu ouvido. Daqui a pouco faz assim para mim, assim, as dimensões. Aí eu entrava. Esse é o segredo. Esse é o segredo. São dimensões que vocês têm. Está tudo em vocês. Mas o que está te roubando? O que está te bloqueando? São muitas coisas que impedem as pessoas de entrar nisso. Hoje é só o primeiro dia do evento. É um alinhamento para você. Quando começar a cair as dimensões, não perca tempo. Um dia eu estava com um grupo de jovens batistas no monte, faz anos atrás, eu tinha acho que uns 22 anos, 23 anos, não sei. Eu estava com um grupo de jovens batistas que visitava minha igrejinha lá na favela. E esse grupo era de uma igreja, um pastor que eu conhecia. Aqueles jovens daquela igreja, todos eles ativados debaixo do manto do meu ministério. Aí um dia eles estavam no monte comigo.
tinha uns gordinhos, tinha uns magrinhos, tinha todo tipo de jovem ali comigo. Eu falei assim para eles assim, ó, vocês vão começar a correr atrás de mim. Nós vamos dar 40 voltas aqui em cima correndo. Vocês vão ver o que vai acontecer na sua vida. Eu falei, me segue. E eu comecei a correr. Corre orando. E começava orando. Daqui a pouco. Escute o que eu falo para vocês. Daqui a pouco. Primeira volta. Eles cansadinhos. E vai. E devagar. Eu passava por eles. Segunda volta. Eu passando por eles. Terceira volta. Daqui a pouco. Tu só vê os desesperados. E todo mundo correndo. E corre. E daqui a pouco eu fiquei rindo. Daqui a pouco todo mundo tomado no espírito. Quando deu 6 horas da manhã. Todos estavam embriagados. Rolando na lama. Chapado do espírito. Cheios. Porque liberaram o espírito. Aprenderam a trabalhar com corpo e espírito. É isso que você tem que aprender. Que quando eu tô na unção e eu corro com o meu corpo, sabe o que acontece com o teu corpo? Sabe o que está acontecendo com a tua alma? Você quer aprender? Você quer ouvir? Amém. Quer ouvir? Amém. Quantas ataduras principados, setos malignos jogam no teu corpo físico que você não sabe? Está com dor aqui, fica cansado, não consegue se mover. Você estava muito bem, depois ficou parece tudo preso. Porque o diabo vem para jogar jugo no corpo físico e na dimensão da alma, para prender o teu espírito. Quantas coisas às vezes eu ouvia no meu corpo, querendo me prender, eu rebentava aquilo assim. Ó. E a minha dimensão do espírito, ela vinha sobre o meu corpo, eu começava a dar lugar para o espírito. Dançar no espírito, correr no espírito. É isso, falar, é isso. E muitos de vocês não sabem que essas cordas do inferno amarram teu corpo. Você fica sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ler a Bíblia. Você entra na igreja e sai do mesmo jeito, sabe por quê? Tu não está liberando teu espírito. Não sabe liberar teu corpo. A religião quer te colocar você assim mesmo, ó. Uma estátua. Paralisado. Teu corpo foi feito para adorar. Teu corpo foi feito para guerrear. Teu corpo foi feito para ser cheio do Espírito. Então se acostuma, meu querido, que esta é a verdadeira dimensão do Evangelho de Jesus Cristo. O normativo já conhece. Sabemos sobre lei, sabemos sobre orar em língua, sabemos faculdade do Espírito, sabemos sobre intuição, discernimento, comunhão, isso é o básico. E na dimensão da glória? E o que você sabe dali? E a sua alma? Quando ela transita para a dimensão do Espírito, quais as faculdades que se abrem dentro dela? 8 instâncias se renovam dentro dela. O que a Bíblia te ensina lá em Noé? Está lá em Noé, os códigos, está tudo em Noé, os códigos da alma, está tudo em Noé. E você está até hoje, ficando lutando com coisa medíocre dentro de você, cara. Fica desconfiando do mover de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas optam por dar mais crédito, temer mais o diabo na bruxaria do que dentro da igreja. Elas creem mais do que o diabo faz lá fora com um bruxo do que Deus usando um homem dentro da igreja. Eu não acredito nisso, irmão. Tem medo de bruxo, fica falando dos bruxos. Isso não me impressiona em nada. Nada. Hipnose te impressiona? Impressiona em nada. Bruxaria te impressiona? O que vai te impressionar, irmão? Se isso te impressiona, misericórdia. Olha o que você já viu aqui dentro. Olha quantos milagres. Eu quero ver a bruxaria curar centenas de pessoas assim online. Eu quero ver isso fazer. Manda bruxo, vem cá bruxo. Cura essas pessoas agora. Pessoas de vários outros países, cura, ministra. Tu já viu coisa muito maior, você que não está dando crédito. Quando você não dá crédito para os moveres do Espírito, a unção que você recebe, que o pregador prega, você está se bloqueando. Valorize o que Deus está fazendo, valorize o mover, valorize as palavras. Medite nela, leia, busque esse conhecimento. Pega livro de profetas, de apóstolos, lê. Vai naqueles que têm revelação. Leia sobre as revelações, leia sobre as experiências deles. Deseje isso no teu coração, e essa dimensão vai abrir na tua vida. Calma aí, vou te ensinar algo agora. Vou te ensinar o que significa ungidos na terra, os portais que esses homens carregam na terra. Eu lembro que lá na comunidade, anos atrás, em torno de 2017, estava muito abatido, triste. Carregava uma dimensão linda naquela igrejinha.
linda. Mas um dia eu me senti muito triste. Eu sentei na cama de madrugada e o colchão estava no chão com a minha esposa. Eu olhei para ela dormindo, eu falei: Deus, tudo que eu tenho esperado, quanto sofrimento, quanto espera, Senhor. Tu me falaste, me prometeste tantas coisas. Eu sentado só falei isso com Deus. Eu dormi. Quando eu caí no cochilo, eu fui acordado por um anjo. Eu vi na minha frente. Ele veio correndo e tacou-lhe a mão aqui assim, ó. Fala: portal, ó. Você tem 2 corações de você, se você não sabe. Seu intestino. Aqui existe uma dimensão gloriosa aqui dentro. Para Jesus falar que rios de água viva fluirão do seu ventre, é porque tem um depósito bem aqui, ó. E aquele anjo tocou na minha barriga. Primeira vez ele veio e bateu. Eu olhava ele assim e apagava no espírito. Ele vinha de novo e eu olhava na minha frente aquele homem de branco muito forte e saía. E apagava de novo. Eu não conseguia ficar acordado, eu entrava em êxtase, entrava para dentro do espírito. Terceira vez, quando ele bateu, eu senti todo o meu corpo tomado de eletricidade. Ele segurou. Ele foi ministrando o meu espírito. Ele me levou em espírito. Desceu um anjo dos Estados Unidos, do apóstolo Guilherme Maldonado, e veio conversar comigo pessoalmente. O anjo dele veio me ensinar. Quantas vezes o anjo dele veio para guerrear por mim no Brasil, quando estava lutando com grandes principados. Pode isso, apóstolo. Conexão de desígnio, autoridade patente. Os anjos dos líderes visitam vocês. Inclusive estava sentado comigo o anjo do apóstolo Davi Rebolo ali em cima. Eu vi ele. Porque nós estamos conectados em espírito agora. Eu recebi uma ministração dele, falou uma coisa assim para vocês aprenderem no mundo espiritual. Ele falou para mim assim: o que o meu anjo te deu, eu como homem te entrego tudo que eu recebi na minha vida. Ele ministrou na minha vida. Ele falou: grande é o teu chamado. Ele falou que o meu anjo, ele viu o anjo dele me dando, eu já tinha recebido. Mas ele veio e falou assim: eu como homem, eu concordo com o meu anjo, eu concordo com você. Fui tomado de uma glória muito grande. O anjo do apóstolo pode ensinar vocês. Ele pode visitar a sua casa, você pode ficar imerso às vezes em dimensões de glória, dias, para te dar algo, para te fortalecer o teu espírito. Mas ele vai se retirar e não fica ali muito tempo. Hora ou outra você sente que está numa dimensão de visão, você está tendo muita visão, porque o anjo está te visitando. E fica com você dias. E aquele anjo me visitou. Ele começou a ministrar e me ensinar. Ele falou: chegará tempo na tua vida que você vai ter isso, isso, isso. As suas redes sociais serão assim, assim, assim. A sua vida vai ser isso, 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 isso. E depois ele me trouxe de volta. Eu voltei chorando, agradecendo a Deus. E continuei no meu deserto, esperando o tempo do Senhor Jesus. Esse governo que Deus quer estabelecer na sua vida. Ele quer te dar uma relação entre Ele e os seus anjos com você. Você acha que não é o desejo de Deus porque você veja o anjo que anda com você? Quando ele vem te visitar na terra? É o desejo de Deus. Mas o que você está fazendo quando ele te acorda de madrugada para orar, você dorme de novo? E você acha que você está acordando para acordar? Não, meu querido. É o Espírito do Senhor. Às vezes quando o anjo me acorda, eu estou muito cansado, durmo de novo. Ele vem a segunda vez, eu durmo de novo. Aí ele aparece em visão para mim a terceira vez. E faz assim, ó. Quando faz... Na hora. Senhor. Vocês precisam dos anjos. Vem cá, você acha que o ministério do Espírito Santo é independente dos anjos? As pessoas querem viver uma comunhão plena com o Espírito Santo, mas não entendem como o Espírito Santo trabalha através dos anjos. Quando o próprio Espírito Santo está dando a comunhão dele para você, ele tem que permitir que um anjo ministre no seu corpo e na sua alma. Porque ele sabe o quanto fraco nós somos. E dependente dos anjos nós somos. O ministério do Espírito Santo é 100% ligado com o ministério dos anjos.
Você não pode pensar no Espírito Santo sem os anjos. E você não pode pensar nos anjos sem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está se movendo em unção sobre mim, ele já moveu o anjo para me ajudar. O Espírito de Deus está nos anjos, está em mim. E ele quer movimentar teu espírito nesse lugar. Tá, você vai ouvir essa mensagem, aí você sai desse lugar da mesma coisa, aí chega na segunda-feira, acorda e dorme do mesmo jeito, e não tem uma mudança de atitude em você, não? Tu pode receber a unção que for, mas tem que ter atitude. Desejo. Desejo. Você tem que atrair a glória e a unção. Você tem que desejar no teu coração. Falar, Senhor, usa esse homem, traz o anjo dele até mim, Senhor. Usa, Senhor, ativa a minha vida. Porque esse trabalho de libertação para quebrar fortaleza. É muita fortaleza na alma. É isso que está bloqueando e impedindo o seu espírito. Quando nós entramos aqui na unção, quando nós estamos ativados em espírito, tudo é instantâneo, rápido. Mas agora, trazer você para esse processo de transformação da tua mente, é um processo que delonga muito tempo. Os processos que Deus trata com a tua alma, com a tua carne, é para te libertar da tua iniquidade. Porque Deus sabe que está na carne do homem. Ele sabe que não é confiável. Fala, minha carne não é confiável. Por isso que ela tem que ser morta, mortificada. Fala, eu não posso deixar que a minha carne tente governar. Vocês estão recebendo essa palavra? Como é que você vai construir uma visão espiritual na sua vida? Como é que ela se abre? Exercício. Exercício. Enquanto você está num processo de crescimento espiritual, você vai enfrentar muitos dilemas na sua carne. É verdade, não é? Teve coisa que demorou 5 anos para você vencer. Teve outro que demorou 10 anos para você vencer. Você está aqui dentro, você sabe o que eu estou falando. Amém, amém? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quando você está recebendo a dimensão da unção de Deus, tome cuidado. Não se engane. Porque aonde a unção habita, se não tiver uma transformação de atitude e pensamento, ela vai trazer morte para você. Ela vai punir você. O anjo de Deus, ele vai punir você, sua carne. Eu já vi muitas pessoas. Eu passei experiência com os anjos de Deus tão tremenda. De ordem deles, os anjos falando comigo. E quando eles me pegavam, a força dos anjos falava, você não vai fazer o que você quer. Eu gritava de tanto fogo cair sobre meu corpo, falava, faça o que eu estou te mandando. A igreja dos últimos dias que nós estamos vivendo agora é uma igreja sobrenatural. Vocês vão enfrentar agora a era dos grandes sinais e maravilhas que vai acontecer por todo mundo. O Senhor falou para mim em visão esses dias atrás, falou assim, ó, eu entrava numa casa, eu fazia assim, tim, 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 e via a porta assim, automática abrindo, tudo que eu entrava era automático. O Senhor falou assim, vocês vão viver a grande era da tecnologia. Tudo será automatizado, tudo será tecnológico, tudo. Vocês vão viver isso. Apóstolo Paulo disse que o anticristo vai vir com todos os tipos de poderes, sinais miraculosos de engano, falsos. Ele vai usar todo o recurso da tecnologia e da feitiçaria moderna. A feitiçaria moderna agora conseguiu transferir poder para a tecnologia. Está usando a tecnologia para ter acesso, portais, abrindo portais no mundo espiritual. Acelerador de partícula, todas essas coisas, parece que é uma conspiração, uma loucura. Não, é verdade mesmo. Eles criaram isso mesmo. Hoje eles conseguem quebrar os átomos, eles conseguem entrar e estão tentando destruir a camada dos átomos. Eles estão multiplicando, eles estão mexendo com coisas muito sinistras. A ciência descobriu coisas muito sérias, muito profundas. O curso da humanidade agora é um curso curto.
E nós vamos temos que estar revestido do poder de Deus para enfrentar essa era perversa. Porque você vai começar a andar na rua e vai encontrar bruxos na rua. Uma geração de Satanás está se levantando, e o Senhor me deu uma palavra quando o Senhor falou para Eva: porém inimizade entre o teu descendente e o descendente da serpente. Quando ele falou para a serpente, haverá uma inimizade entre o seu descendente e o descendente dela, entre o reino das trevas e da luz, dos filhos de Satanás e dos filhos de Deus. Eles estão entrando nas igrejas. Eles entram em espírito aqui dentro das igrejas, os bruxos. Eles entram fisicamente e a gente às vezes não percebe. Estou falando para você que é uma preparação, todo esse evento, uma preparação sobrenatural na tua vida. Eu não sei, mas Deus vai arrebatar muita gente vai ter muito sinal. Irmão, eu vou pedir mesmo, vou falar: Senhor, sacode esse povo como nunca foram sacudidos na vida espiritual. Senhor. Nós precisamos viver a vida do Espírito que Deus nos entregou. O governo de Espírito que repousa sobre nós está na hora de ser agora aberto da glória de Jesus Cristo. Vou te falar uma coisa agora importante. Você que quer andar e ter acesso a favores de Deus, não viva para si. Não busque o que é propriamente seu. Paulo lhe condena isso. Todos buscam aquilo que é propriamente seu. Não busque o que é propriamente seu. Busque o que é do Senhor. Busque por um só interesse. O interesse do reino dos céus. Não por você, não. Deus não abençoa porque você é bom, bonitinho, não. É por você, não. Ele abençoa por um propósito. Porque através de você, você vai usufruir do que Ele vai te dar. Mas vidas serão alcançadas. Vidas serão alcançadas. Vai haver um destravamento violento para muitas pessoas aqui na área financeira. Vai haver um destravamento da tua área familiar. A unção vai cair em você, a glória vai acessar, algo vai acontecer com o teu espírito. O que você não conseguia ver, você vai passar a ver. Aquilo que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, que nem subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem reservadas para aquele que o ama. Eu quero falar para você que está aberto um portal de glória. Só os loucos entram nisso, irmãos. Só os loucos se apossam do reino dos céus. Só aqueles que querem romper. Tu quer romper ou não quer? Tu quer viver ou não quer? Fala: eu vou entrar na dimensão da glória. Tudo que me pertence, que foi roubado da minha vida, será restituído. Fala: eu estou em um lugar mais alto que os principados, assentado à destra do trono do Cordeiro. Eu estou no Senhor e eu vou viver as dimensões da glória. Tudo na minha vida, a partir de hoje, haverá uma poderosa transformação. Começa a acelerar teu espírito agora. Fica de pé glorificando ao Senhor. Deixa teu espírito falar. Deixa teu espírito falar. Se te levar Sandros Turiga. Quem tem fé para acreditar no que eu estou pregando? Que se haver uma disposição no seu coração, o que você vai receber em 3 dias, talvez em 3 anos da tua vida você não recebeu. Quando nós estamos na dimensão da glória, ela vai abrir, se diz aqui, vai rasgar esse céu aqui. A tua carne, primeiro, ela está sendo quebrantada. Ela começou a partir de hoje. Deus vai quebrantar a tua carne através da palavra, da adoração. Seus sacrifícios aqui dentro vai começar a ser quebrantado. Daqui a pouquinho você está preparado já para começar a descer sobre você essa dimensão de glória. Alguém quer receber uma porção aqui essa noite? Você tem certeza disso? E se você não conseguir dormir essa noite? E se você não dormir essa noite? Vai ter que ficar virado, hein? Você tem certeza? Tu tem certeza? Alá, sai, vamos adorar o Senhor.
Vamos adorar o Senhor. Prepara para tu receber. Calabadaraçaia. Sheldelevasse teletequia daramadaragandasse.